Esses seres no passado faziam todo tipo de cretinice que suas decisões pessoais ou os comandos que recebiam de Javé os obrigavam a fazer. Mas isso acabou. Acabou porque a entropia também os pegou. O sistema colmeico que existia, da abelha rainha, da ordem, o resto da colmeia obedecer, que era o que existia entre Javé e os seus clones, isso não mais existe hoje. Então coisas do tipo, quando Zacarias, esposo de Isabel, que seriam pais de João Batista, aquele que foi precursor, aquele que nasceu no mesmo tempo que Jesus, com a função de ser o profeta que iria anunciar ao mundo o Messias, que foi anunciado por todos os profetas antes de mim. Ele vai sim surgir, vai surgir no tempo da minha vida, ou seja, ele foi o principal profeta, porque ele, diferente dos outros que diziam, lá no futuro vai surgir o Messias, João Batista disse, vai surgir o Messias no tempo da minha vida. Então ele nasceu com essa função. E o pai dele, Zacarias, já tinha lá 70, 80, 90 anos. E Isabel também já estava numa idade meio... E o que é que acontece? Acontece que alguém decide, por questões de passado, e esse alguém foi Javé, com o Big Data dos humanos que eles têm, que seria aqueles dois, os pais que iriam gerar João Batista. E então, um anjo, o anjo Gabriel, é enviado por Javé. O anjo aparece para o coitado do Zacarias, que era o sumo sacerdote, que trabalhava no interior do templo de Salomão, no chamado Sanctum Celestial, que é a porção mais sagrada do templo. Só quem entra lá é o sumo sacerdote. Então só quem entrava lá era o Zacarias. E na hora em que ele estava lá, Gabriel aparece para ele e diz, estou aqui em nome de Deus, Javé, estou lhe avisando que você e Isabel vão procriar e o filho de vocês será o profeta que anunciará a vinda daquele por quem todos esperam. Aí o pobre do Zacarias pensou consigo mesmo, mas como é que eu nessa idade ainda vou funcionar? Aí o anjo, percebendo a dúvida de Zacarias, disse, como você está desconfiando de mim, do Criador, você vai ficar mudo como castigo até o dia que seu filho nascer. Aí foi embora. Aí vocês imaginem o coitado desse senhor chegar em casa sem poder falar e do nada começou a querer agarrar a esposa, coisa que ele não fazia há muito tempo. E para tentar ter uma relação sexual, para procriar, e o pior, funcionou. Mas assim, aí quando Isabel pariu, quando João Batista nasceu, aí a língua do pai foi destravada. E a gente lê isso no Evangelho e acha bonito. Quando isso é de uma deselegância, de uma violência estúpida, um ser se aproveita da vulnerabilidade de um humano e, além de ler o pensamento do cara, ainda faz lá um mandrake qualquer da vida, solta uma maldição qualquer, mexe no DNA dele, deixa o cara surdo. E ainda obriga, enche o cara de, entre aspas, desejo sexual, numa idade avançada. E, enfim, esses seres, eles pisam na dignidade humana, como pisaram na ira desse senhor, mas acham que isso é para o bem da humanidade. Como a gente também acha que é para o bem da humanidade, Maria, com 15 anos, engravidar. Uma criança aparece grávida, não tem com quem falar, fala com o noivo. Imagina o sofrimento aí. O risco. Então esses seres fazem isso. Melhor dizendo, faziam. 2000 anos depois, eles não podem fazer mais nada disso. A entropia que atacou o sistema colmeico deles, a entropia que envolve essa criação, que os cientistas não sabem medir essa entropia, os cientistas só sabem medir a entropia do nosso universo biológico. Então, assim, juntando essas entropias todas, isso implica dizer que os seres do outro lado não têm mais poder de fazer certas coisas com os desse lado daqui, como faziam antes. Então, isso responde em parte à pergunta que foi feita no sentido de, como saber se a gente agindo dessa forma vai ser punido ou não? Eu digo responde em parte porque a resposta a essa pergunta ela não tem como ser dada, porque não há certezas nesse processo. Nós estamos lidando com o que de pior existe em termos de formulação
de seres que se movem não pela lógica humana, não obedecendo ou observando a conveniência dos seres humanos, mas obedecendo a agenda deles. Se eles precisam de um genótipo, o genoma de Rogério, e eles querem que Rogério produza aquilo, eles sabem que eles têm que criar na vida de Rogério uma situação tal e obrigar Rogério a passar por aquilo, porque dependendo da postura psíquica de Rogério, vai ter ou não a mutação no genoma de Rogério para eles depois tirarem. Mas é um desrespeito a mim. Eles me criaram uma situação, ou seja, interferirem para Rogério viver. Isso eles ainda conseguem fazer. Comigo, seja lá com quem for. Mas como é que eu posso me proteger disso? Não tem. A proteção que nós podemos dar a nós mesmos é só o escrutínio da busca da decência. Se a gente se perguntar em tudo que for fazer, isso é decente? Isso é digno? Porque mesmo que aquilo que a gente esteja querendo fazer seja motivado por alguma confusão dessa, por alguma maquinação, ou como a gente chama no Nordeste, presepada desse tipo, algo maquinado por seres que estão covardemente escondidos para além de uma blindagem ou de uma interdimensionalidade, e de lá agem covardemente sobre os humanos que de forma desavisada são iludidos, incentivados e se sentem motivados a fazer algo. Quando você for fazer esse algo, se pergunta, é digno, é decente? É o único freio, o único filtro que eu conheço e que eu uso, já que a gente não tem como controlar. Então, respondendo honestamente a pergunta feita, a resposta é não há certezas. Mas, em se observando esses parâmetros, de que hoje esses seres estão muito desgastados, mais ainda, e a cada minuto que passa, mais eles se desgastam, sejam os clones, sejam os seres demos que vivem nesse universo vizinho, mas assim, não há garantias para nada. E se a pergunta foi feita no sentido de mas se eu contrariar a vontade de Javé, eu serei punido, isso tudo está aí aberto. Porém, eu penso que não. O Javé já não pune há muito tempo ninguém por causa disso. Até porque o desobedecer a Javé, ele finalmente compreendeu que é o único caminho para a redenção dele próprio. Porque a turma que está ainda obedecendo às antigas ordens que ele deu, essas ordens todas estão erradas. Voltar-se 5 vezes para Meca todo dia e ficar ó Alá, isso já não alimenta o código genético desse ser. Por isso que ele faliu. Certo. E eu queria te perguntar também, Rogério, eu estava conversando com o pessoal essa semana, eu estava lendo um livro também, né, Tempos Difíceis no Olimpo, conectando com essas ideias dos arcontes, né, inclusive vale a pena deixar o recado para o pessoal, né, tudo que é falado nessas lives, assim, pessoal, é realmente, assim, a ponta do iceberg. O interessante mesmo é ler, e não só ler, como estudar os livros, né? 53 livros publicados, é lá que a gente consegue realmente se aprofundar e, né, adentrar nesse estudo. Né? Eu vou até pedir para o suporte depois deixar o link aqui, que a gente tem o nosso próprio site para comprar. Mas retomando, essa questão de Zeus atualmente, né, e dos arcontes, primeiro a gente falou de Javé. Falando de Zeus, assim, se tu pode nos dizer uma situação, o que está acontecendo com ele atualmente, né? Zeus, que na mitologia grega, ele é um líder de uma loca. Qual que é essa situação? Ele está tentando voltar para esse universo, está negociando com os humanos? O que tu pode nos dizer dessa parte? Zeus foi um dos seres que me pediu para realizar esse evento. A emergência de um novo tipo de ser humano. Zeus, ele escreveu comigo em 5 ou 6 livros, eu publiquei até hoje um, na verdade eu não acabei os outros. Essa figura que quase me ferrava o corpo, um dos infartos que esse corpo teve, eu acho que foi um exagero que ele cometeu uma vez, mas não tenho grande certeza, mas também isso não tem importância. Mas assim, se eu pudesse brincar,
Ele é o financiador, basicamente. Quem mais me encheu o saco com esse assunto, quando eu nem valorizava esse assunto, foi ele. Mas não pelo motivo que a gente vai ter que falar no evento. Nem ele vislumbrava essa questão. Essa questão, ela só se, vamos assim dizer, se densificou como algo terrivelmente perturbador entre os anos 2018 e 2021. E Zeus, na ótica dele, não pôde perceber isso. Ele tem uma mentalidade um pouco... tem problemas, tem diversos transtornos, então ele não certos assuntos ele consegue entender direito, outros não tem como ele chegar. Mas assim, Zeus hoje dirige, continua a dirigir, e justiça seja feita. Zeus é o único arconte que não tomou o poder para si. Os seus pares pediram para ele ser o chefe dessa faixa de realidade que a gente chama na mitologia grega de Olimpo. As outras locas têm um arconte que manda nelas, né? Mas essa loca chamada Olimpo, ou Svarga, como o hinduísmo chama, Indra ou Zeus, é o mesmo nome, só que na mitologia hindu e na mitologia grega, esse ser é o único que não conquistou o poder para si. Ele exerce porque os outros pediram. Mas ainda assim, ele tem problemas terríveis. Essa loca nunca evoluiu tecnologicamente, porque Epimeteu, Prometeu, Hefestos e outros das gerações dos titãs que continuaram a viver no Olimpo, e outros, tipo Hefestos, que surgiram já nessa geração. Essa turma toda pirou, enlouqueceu, e os cientistas que existiam ali não conseguiram produzir tecnologia para o Olimpo. O Olimpo hoje permanece sendo um ambiente muito bonito, mas absolutamente é como se a realidade lá estivesse se rasgando, como se fosse um circo sendo desfeito aos poucos. E o Olimpo é a loca que tem mais seres vagando por aí sem saber o que está fazendo, ainda que reste a organização da, vamos assim dizer, burocracia do Olimpo. E esse ser Zeus, ele continua existindo, mas, assim, não se pode fazer muita coisa não, porque eles não compreendem. Prometeu compreende muito bem, mas Prometeu não consegue repassar para os demais, porque o nível de consciência dos demais não... Então, assim, Zeus, ele existe, como sempre existiu, diferente de, por exemplo, um Odin. Odin já não mais existe como Odin. Ele perdeu, entre aspas, o corpo que ele tinha como Odin 300 milhões de anos atrás. Zeus é coisa de milênios para cá. Odin é lá atrás. Hoje, o espírito de Odin, que um dia foi Odin, é outro que dá espiritualidade, tenta também colaborar com essa história, porque o problema do Ragnarok, mesmo tendo ocorrido há 300 milhões de anos a sua primeira face, nem tudo foi resolvido e vai caber a esse novo tipo de ser humano lá na frente, na especiação humana, gerar um certo tipo de subespécie que vai se encontrar com o que sobrou de Asgard para poder resolver uma situação pendente antes desse universo aí acabar como um todo, porque ele já está se acabando há um bom tempo. O nosso ainda não. No nosso, só alguns sistemas biológicos, como a colmeia, começaram a colapsar. Então, assim, a situação de Zeus é complicada. Ele vai assistir esse evento, ele está assistindo essa... Ele não larga. O Zeus é, entre aspas, um ser extremamente presente no circuito do IEA. Aonde tiver alguém falando ou pensando sobre esse assunto, ele e muitos outros estão lá, sem causar prejuízo aos humanos, mas tentando capturar, tentando receber, tentando perceber as coisas. Mas, assim, o problema é dramático. E não se pode fazer muita coisa no atual estágio desse tipo de ser humano que nós somos. O grande drama desses seres é que a gente tem dito de forma muito clara, isso
que nós humanos somos hoje, a parte da culpa é de vocês que não deixaram os humanos evoluir livremente. Principalmente de Zeus e de Apolo, que, entre aspas, viciaram a humanidade através de oráculos e pitonisas a perguntar aos deuses sobre tudo. Então, mesmo com os portais se fechando, Apolo e Zeus viciaram a humanidade a perguntar tudo aos deuses, porque era uma forma de Zeus se sentir ainda no comando dos seres humanos. Já que todos os humanos iam perguntar a uma pitonisa: o que é que eu faço? Caso com fulano? Posso viajar? Posso ir para cá? Zeus basicamente era dono do zodíaco, no sentido de dar, entre aspas, conselhos aos humanos, no sentido de dar ordens, até que ele mesmo encheu o saco. Por quê? Porque ele não ganha nada com isso. Só que pessoas dementes demoram a perceber certas coisas, e eles demoraram bastante. Aí hoje, já sabendo disso, eles gostariam de auferir outros aprendizados e outros ganhos do DNA humano, dos seres humanos, mas não conseguem facilmente. A gente é que tem que dar, e dar de um jeito que eles possam perceber. Só que nós humanos, esse tipo de ser humano que nós somos hoje, não consegue fazer isso.